Números, capítulo 28. As ofertas de cada dia. O Senhor Deus disse a Moisés: mande que os israelitas tragam para mim, no tempo certo, as ofertas de alimento que têm um cheiro que me agrada. São estas as ofertas de alimento que devem ser apresentadas todos os dias e para sempre. 2 carneirinhos de 1 ano sem defeito. Um deles será oferecido de manhã e o outro à tarde. Junto com cada carneirinho será oferecido 1 quilo da melhor farinha de trigo misturada com 1 litro de azeite. Esse sacrifício será completamente queimado e deverá ser oferecido todos os dias. É uma oferta de alimento de cheiro agradável a Deus, o Senhor, que foi apresentada pela primeira vez no Monte Sinai. Junto com cada carneirinho será oferecido 1 litro de vinho. Esse vinho deverá ser derramado no lugar santo, em honra do Senhor. À tarde será oferecido outro carneirinho, e junto com ele a mesma quantidade de farinha, azeite e vinho, como de manhã. Essa é uma oferta de alimento trazida para mim, o Senhor, e o seu cheiro me agrada. As ofertas dos sábados. No sábado serão oferecidos 2 carneirinhos de 1 ano sem defeito, junto com 2 quilos da melhor farinha misturada com azeite, como oferta de cereais, e também uma oferta de vinho. Essa oferta completamente queimada será oferecida todo sábado, além da oferta que é completamente queimada todos os dias e é entregue junto com a oferta de vinho que a acompanha. As ofertas da festa da lua nova. No princípio de cada mês, deem a mim, o Senhor, uma oferta que será completamente queimada. Essa oferta será de 2 touros novos, 1 carneiro e 7 carneirinhos de 1 ano, todos sem defeito. Com cada touro novo, ofereçam 3 quilos da melhor farinha misturada com azeite. Com cada carneiro, ofereçam 2 quilos de farinha misturada com azeite. E com cada carneirinho, 1 quilo. Essas ofertas completamente queimadas são ofertas de alimento e têm um cheiro agradável a mim, o Senhor. A oferta de vinho é assim: 2 litros de vinho com cada touro novo, 1,5 litro com cada carneiro e 1 litro com cada carneirinho. São essas as ofertas que serão completamente queimadas no dia 1º de cada mês durante o ano inteiro. Além do sacrifício que é completamente queimado e que é oferecido todos os dias, e além da oferta de vinho, ofereçam também ao Senhor um bode para tirar os pecados do povo. As ofertas da festa da Páscoa, pães sem fermento. A festa da Páscoa, comemorada em honra do Senhor Deus, cai no dia 14 do primeiro mês. No dia 15 desse mês haverá festa. Durante 7 dias, vocês comerão pães feitos sem fermento. No primeiro dia dessa festa, ninguém trabalhará. Todos se reunirão para adorar a Deus. Ofereçam ao Senhor um sacrifício que será completamente queimado como oferta de alimento. Essa oferta será de 2 touros novos, 1 carneiro e 7 carneirinhos de 1 ano, todos sem defeito. Com cada touro novo, ofereçam 3 quilos da melhor farinha misturada com azeite. Com cada carneiro, ofereçam 2 quilos de farinha misturada com azeite. E com cada carneirinho, 1 quilo. Ofereçam também a Deus um bode como sacrifício para tirar os pecados do povo. Vocês oferecerão essas coisas, além do sacrifício que é completamente queimado todas as manhãs. Assim vocês oferecerão ao Senhor, cada dia, durante 7 dias, uma oferta de alimento que tem cheiro agradável a Ele. Ofereçam isso além do sacrifício que é completamente queimado todos os dias e além da oferta de vinho. No 7º dia, vocês se reunirão para adorar a Deus, e ninguém trabalhará. As ofertas da festa da colheita. Vocês terão outra festa chamada Festa da Colheita, ou Festa das Semanas. No primeiro dia dessa festa, quando oferecerem a Deus o Senhor a nova colheita de cereais, vocês se reunirão para o adorar, e ninguém trabalhará. Ofereçam ao Senhor um sacrifício que será completamente queimado, que tem um cheiro agradável a Ele. Esse sacrifício será de 2 touros novos, 1 carneiro e 7 carneirinhos de 1 ano, todos sem defeito. Com cada touro novo, ofereçam 3 quilos da melhor farinha misturada com azeite. Com cada carneiro, ofereçam 2 quilos de farinha misturada com azeite. E com cada carneirinho, 1 quilo. Tragam também um bode como sacrifício para tirar os pecados do povo. Tragam isso, e também a oferta de vinho, o sacrifício que é completamente queimado todos os dias, e a oferta de cereais. Salmo 72. Oração em favor do rei. De Salomão. Ó Deus, ensina o rei a julgar de acordo com a tua justiça. Dá-lhe a tua justiça para que governe o teu povo com honestidade e trate com justiça os explorados. Que haja prosperidade no país, pois o povo faz o que é direito. Que o rei julgue os pobres honestamente, que ele ajude os necessitados e derrote os que exploram o povo. Que o rei viva enquanto o sol durar e a lua existir por gerações sem fim. Que o rei seja como a chuva que cai sobre os campos, como os aguaceiros que regam a terra. Que a justiça floresça durante a sua vida e que haja prosperidade enquanto a lua brilhar. O seu reino irá de um mar a outro e desde o rio Eufrates até os fins da terra. Os povos do deserto se curvarão diante dele e os seus inimigos se humilharão aos seus pés. Os reis da Espanha e das ilhas lhe oferecerão presentes, e assim também os reis da Arábia e da Etiópia. Todos os reis se curvarão diante dele, e todas as nações lhe obedecerão. O rei ajuda os pobres que lhe pedem socorro. Ele ajuda os necessitados e os abandonados. Ele tem pena dos fracos e dos necessitados, e salva a vida dos que precisam de auxílio. Ele os livra da exploração e da violência. A vida deles é preciosa para ele. Viva o rei!
que ele receba ouro da Arábia, que todos os dias sejam feitas orações em favor dele e que Deus sempre o abençoe, que no país haja fartura de cereais, que os montes fiquem cobertos de colheitas e produzam tanto quanto os montes Líbanos, que as cidades fiquem cheias de gente como o capim sobre os campos, que o nome do rei nunca seja esquecido e que a sua fama dure enquanto o sol existir, que todos os povos peçam que Deus os abençoe, assim como ele tem abençoado o rei. Louvem o Senhor, o Deus de Israel, pois é ele quem faz essas coisas maravilhosas. Louvem para sempre o seu nome glorioso e que a sua glória encha o mundo inteiro. Amém, amém. Aqui terminam as orações de Davi, filho de Jessé. Isaías, capítulo 19. Deus castigará o Egito. Esta é a mensagem contra o Egito. O Senhor, montado numa nuvem, vai indo depressa para o Egito. Os ídolos daquele país tremerão diante dele e todos os egípcios ficarão com medo. O Senhor Deus diz: vou atiçar os egípcios uns contra os outros. Irmão lutará contra irmão, vizinho contra vizinho, cidade contra cidade, província contra província. Os egípcios perderão a coragem e eu farei com que os seus planos fracassem. Então eles consultarão os ídolos e os adivinhos, os médiuns e os feiticeiros. Mas eu entregarei os egípcios nas mãos de um rei mau, e ele os governará com crueldade. Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, falei. As águas do Nilo vão baixar, o rio vai ficar completamente seco, as águas irão baixando, os canais do rio ficarão todos secos e vão cheirar mal. Nas margens, as taboas e os juncos murcharão, todas as outras plantas também morrerão, e as plantações das beiras do rio secarão. Tudo o que foi plantado será levado pelo vento e desaparecerá. Os pescadores ficarão desanimados e chorarão. Os seus anzóis e as suas redes não prestarão para nada. Os que fazem tecidos de linho ficarão aflitos. Os tecelões e os artesãos cairão no desespero. As autoridades da cidade de Zoã não têm juízo. Os sábios conselheiros do rei lhe dão conselhos tolos. Como é que vocês se atrevem a dizer ao rei: somos descendentes dos antigos sábios? Os nossos antepassados eram reis? Rei do Egito, onde estão agora os seus sábios? Que eles lhe digam o que é que o Senhor Todo-Poderoso está planejando fazer contra o Egito. As autoridades de Zoã perderam o juízo, e as da cidade de Mênfis estão enganadas. Os governadores das províncias estão fazendo o povo do Egito errar o caminho. O Senhor pôs neles um espírito de confusão. Os conselhos que eles dão só confundem ainda mais os egípcios, e estes parecem bêbados, escorregando no seu próprio vômito. Ninguém, seja rico ou pobre, importante ou humilde, pode fazer nada para ajudar o Egito. O Egito e a Assíria voltarão para Deus, o Senhor. Naquele dia, os egípcios parecerão mulheres. Ficarão todos tremendo de medo quando o Senhor Todo-Poderoso levantar a mão para castigá-los. Eles terão medo da terra de Judá, e todas as vezes que ouvirem falar dessa terra, eles ficarão apavorados, pensando naquilo que o Senhor Todo-Poderoso já planejou fazer contra eles. Naquele dia, haverá no Egito 5 cidades em que os moradores falarão hebraico e jurarão obedecer ao Senhor Todo-Poderoso. Uma dessas cidades será chamada de Cidade do Sol. Naquele dia, haverá no Egito um altar dedicado a Deus, o Senhor, e na fronteira do país será levantada uma coluna em honra do Senhor. Eles serão construídos para serem sinais e testemunhas da presença do Senhor Todo-Poderoso na terra do Egito. E quando os egípcios forem perseguidos e clamarem ao Senhor pedindo ajuda, ele lhes enviará um salvador e defensor que os livrará dos seus inimigos. E o Senhor mostrará aos egípcios quem ele é, e eles o conhecerão. Eles adorarão o Senhor e lhe apresentarão sacrifícios e ofertas de cereais. Farão promessas ao Senhor e as cumprirão. E o Senhor ferirá os egípcios, mas depois os curará. Eles se arrependerão e voltarão para o Senhor, e ele atenderá os seus pedidos e os curará. Naquele dia haverá uma estrada ligando o Egito com a Assíria. Os egípcios irão até a Assíria e os assírios irão até o Egito, e juntos os dois povos adorarão o Senhor. Naquele dia, estas 3 nações, Israel, Egito e Assíria, serão uma bênção para o mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso as abençoará, dizendo: eu abençoo o Egito, o meu povo, a Assíria, que eu criei, e Israel, o meu povo escolhido. Isaías, capítulo 20. A Assíria conquistará o Egito e a Etiópia. Sargão, o rei da Assíria, enviou o seu exército, comandado pelo comandante em chefe, para atacar a cidade de Asdod, e ele a conquistou. 3 anos antes disso, o Senhor Deus tinha dito a Isaías, filho de Amós: tire a roupa de pano grosseiro que você está vestindo e tire também as sandálias. Isaías tinha obedecido e havia andado meio nu e descalço. Depois da conquista de Asdod, o Senhor disse: durante 3 anos, o meu servo Isaías andou meio nu e descalço, como um sinal e aviso daquilo que vai acontecer com o Egito e com a Etiópia. O rei da Assíria levará como prisioneiros os egípcios e os etíopes, tanto os moços como os velhos. Eles irão meio nus e descalços, com as nádegas descobertas, trazendo assim vergonha para o Egito. Então aqueles que confiavam na Etiópia e que se gabavam do Egito ficarão desiludidos e decepcionados. E os povos que vivem no litoral do mar Mediterrâneo dirão:
Vejam só o que aconteceu com aqueles em quem nós confiávamos e a quem fomos pedir proteção contra o rei da Síria. E agora, como é que nós vamos escapar? Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Saudação. Eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês que, por causa da bondade do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam uma fé tão preciosa como a nossa. Que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Deus chama e escolhe. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. À bondade, juntem o conhecimento, e ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, juntem a perseverança, e à perseverança, a devoção a Deus. A essa devoção, juntem a amizade cristã, e à amizade cristã, juntem o amor, pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem essas coisas é como um cego ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé e assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso farei sempre com que vocês lembrem dessas coisas, embora já as conheçam e estejam firmes na verdade que receberam. Penso que, enquanto eu viver, é justo que faça com que vocês lembrem dessas coisas, pois sei que logo terei de deixar este corpo mortal, como o nosso Senhor Jesus Cristo me disse claramente. Portanto, farei tudo o que puder para que depois da minha morte, vocês lembrem sempre dessas coisas. Testemunhas da glória de Cristo. Nós não estávamos contando coisas inventadas quando anunciamos a vocês a vinda poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo, pois com os nossos próprios olhos nós vimos a sua grandeza. Nós estávamos lá quando Deus, o Pai, lhe deu honra e glória. Ele ouviu a voz da suprema glória dizer: "Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria." Nós mesmos ouvimos essa voz que veio do céu quando estávamos com o Senhor Jesus no Monte Sagrado. Assim temos mais confiança ainda na mensagem anunciada pelos profetas. Vocês fazem bem em prestar atenção nessa mensagem, pois ela é como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a luz da estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, porém, lembrem disto: ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus.